O perdão, ele trata. É como se fosse uma vacina contra alguns problemas emocionais, ao qual, às vezes, ele tá lá como se ele tivesse camuflado para ele, como se ele estivesse camuflando alguma coisa que nos faria mal. E nós olhamos e pensamos, isso aqui é proteção. Mas no lugar onde ele está instalado, ele está com um espinho na carne. Ele está simplesmente ferindo, ele está num lugar enfiado, piorando aquele lugar machucado, inflamando e, enfim, piorando a sua situação emocional. E muitas vezes a gente olha para fatores, situações que nos lembram aquela situação específica e nós simplesmente achamos que nós sentimos uma dor e nós simplesmente achamos que aquela dor é fruto do que a pessoa especificamente fez. É fruto especificamente de uma razão completamente desacoplada de especificamente aquela falta de perdão genuíno que tá ali ferindo. Então nós acabamos olhando para um outro lado enquanto que o problema tá ali. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós passamos a ser pessoas muito mais frágeis. Nós passamos a ser pessoas que evitaremos de falar situações. A gente vai perder memórias também. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente tem problemas na nossa infância, é como se as memórias daquele tempo fugissem da nossa mente. E fosse tão difícil, e fosse tão difícil de simplesmente lembrar daquela época. E imagina o quanto de coisa a nossa mente joga fora, porque acha que ela tá simplesmente nos guardando de uma dor. E então, depois que eu comecei a perceber que perdoar não é apenas desculpar a outra pessoa, e sim é como um tratamento, é como tomar um remédio e ir se tratando e se curando. Eu comecei a observar que aquele espinho estava ali na carne. Eu comecei a observar que não se tratava apenas do relacionamento que eu teria com a outra pessoa que me feriu. E eu passei a perceber que aquela dor, daquela mágoa, a consequência daquele ferimento, da falta de perdão, trazia uma consequência, uma dor muito pior do que a lembrança, a decepção que aquela pessoa tinha me causado. Porque não era só a lembrança daquela deslealdade, daquela traição, ou o que quer que seja, mas era também, era como se culminasse um trauma ao qual eu tentava fugir
tudo que me remetesse àquela específica situação, para que eu não sentisse dor. Seja uma música, um lugar ou uma situação. E então, depois de um tempo e é aquela coisa, perdão é Deus. É Deus. Não, sabe? É graça de Deus. Eu não tô chegando aqui pra você e tentando ensinar você a como perdoar, porque é só Deus que pode te ensinar, te fazer perdoar, levar o perdão e fazer a cura daquele ferimento. Mas eu tô te dizendo que é como se o perdão ele fosse a permissão. Sabe quando você tá com um problema e você precisa de uma cirurgia, de um procedimento, internação médica e você precisa assinar? Pronto, a autorização. É basicamente isso. É como se você autorizasse que Deus entrasse naquele lugar e fizesse a cura daquilo. E depois de um tempo, eu comecei a perdoar as coisas. E depois eu tive uma experiência incrível de poder revisitar novamente certos lugares, ouvir certas músicas aonde já não doía mais lembrar daquelas situações. Por mais que eu tivesse a compreensão do que era aquela dor, entende? Mas é diferente de quando dói e quando tá curado. E eu te chamo, sabe? Pra permitir que Deus faça esse tratamento no teu coração.